E aí, hoje a gente vai mergulhar fundo numa das histórias mais densas e fundamentais da Bíblia, a de Caim e Abel. Sabe, é aqui que a gente se depara com o primeiro assassinato. Um ato que, nossa, lança as bases para temas como ciúme, escolha, consequência, coisas que ecam até hoje. Bora entender como essa história toda se desenrola. A grande questão aqui, aquela que fica martelando na cabeça, é bem direta, né? Por que Caim matou Abel? Só que a resposta, ela não é tão simples quanto parece. Para a gente chegar perto de entender, a gente precisa voltar um pouco no tempo, para o mundo em que esses dois irmãos nasceram. Pois é, essa história não surge do nada, sabe? Ela acontece tipo logo depois que Adão e Eva são expulsos do Jardim do Éden. Então, o cenário é esse, um recomeço para a humanidade. Mas vamos ser sinceros, um começo já marcado por uma perda gigantesca. Então, pare e pensa um pouco nesse cenário. É um mundo de ralação, de separação. A terra, que antes era só fartura, agora exige um trabalho pesado, sabe? Aquela conexão direta com o divino parece que ficou para trás, está distante, quase perdida. E é nesse clima, nesse ambiente de tensão pura, que nascem os primeiros filhos da humanidade. E aí, a gente conhece eles, Caim e Abel. Caim é o mais velho, o agricultor, aquele com a mão na terra. O nome dele, Caim, vem de aquisição. Talvez uma ponta de esperança, né? Já o Abel, ele é o pastor. E o nome dele significa fragilidade, sopro. Olha só que coisa. O contraste já está aí na profissão, no nome. Parece que o roteiro do drama já estava sendo escrito. Ok, o ponto de virada, o momento em que tudo começa a dar errado, gira em torno de um único ato. Um ato que deveria ser de devoção, a oferta. Vamos ver como é que isso acontece. É que assim, no mundo antigo, fazer uma oferenda não era só seguir um ritual. Era mais como um gesto de relacionamento, sabe? Uma forma de dizer, olha, eu reconheço que tudo que eu tenho vem de algo maior. Era um ato que mostrava o que realmente ia no coração da pessoa. E a forma como a oferta de Abel é descrita, nossa, diz muita coisa. Ele oferece as primícias, ou seja, os primeiros filhotes do rebanho e as melhores partes. A questão aqui não é a quantidade, entende? É a qualidade, a prioridade. Ele basicamente deu o que tinha de mais valioso. O primeiro, o melhor. Agora, a oferta de Caim, a descrição é bem diferente. O texto só diz que ele levou frutos da terra, e só, sem detalhe nenhum. E o mais interessante é que a narrativa não dá uma razão clara do porquê a oferta foi rejeitada. Esse silêncio é muito poderoso, né? Porque ele meio que força a gente a parar de pensar no que foi oferecido e olhar para a reação de Caim quando ele é rejeitado. E que reação foi essa? Bom, raiva. Muita raiva. O rosto dele se fecha. E é aqui, nesse momento, a primeira vez que o ciúme, o ressentimento, aparecem na narrativa bíblica. Esse sentimento não vem de uma perda material, vem da comparação, daquela sensação de fracasso, sabe? É a incapacidade de lidar com a frustração que começa a rachar tudo. Só que a rejeição da oferta não era para ser uma sentença final. Muito pelo contrário. Ela abre a porta para um momento decisivo, um momento de escolha. A história até dá uma pausa e um aviso bem direto é dado. A mensagem para Caim é super clara. O pecado está à sua porta, mas cabe a você dominá-lo. Ou seja, esse impulso violento, o tal pecado, ele está ali, está presente, mas não é uma coisa inevitável. Existe a chance de controlar isso e a responsabilidade é toda inteirinha dele. Então, gente, esse é o ponto-chave. E é uma coisa que ressoa até hoje, né? A história está basicamente dizendo que a violência não é um destino, é uma decisão. Esse impulso ruim é descrito como uma força externa, ali, de tocaia, que pode e deve ser dominada. Caim não só recebe o aviso, mas também a confirmação de que ele tem sim a capacidade de fazer a coisa certa. Mas como a gente bem sabe, Caim não domina esse impulso. O aviso é simplesmente ignorado. E a história caminha então para o seu final trágico. A descrição do assassinato é assustadoramente simples. Acontece no campo, um lugar de trabalho que de repente vira cena de crime. A falta de detalhes só deixa tudo mais horrível, porque mostra que foi um ato deliberado, premeditado. Depois do crime, claro, vem a confrontação. E a resposta que Caim ouve revela uma verdade muito poderosa. A violência não fica escondida. O próprio chão, a terra que ele trabalhava, vira testemunha. O sangue do irmão dele clama da terra por justiça.
É muito forte isso. E a punição que Caim recebe, ela está totalmente ligada à identidade dele e ao crime que cometeu. Pensa só, o agricultor que sujou a terra de sangue, agora é amaldiçoado pela própria terra. E ele não é condenado à morte, não. O destino dele é o exílio. Uma vida de andarilho, sabe? Completamente desconectado do seu propósito, da sua casa. Mas a história não acaba com a punição, não. Ela continua explorando as consequências maiores desse primeiro ato de violência e mostrando o legado que ele deixa. E aqui tem um detalhe que, nossa, muita gente entende errado. A tal marca de Caim. A gente tende a pensar que é um sinal de vergonha, né? Mais uma punição. Mas o texto diz o contrário. É uma marca de proteção divina. É um sinal para impedir que a violência de Caim comece um ciclo sem fim de vingança. É um toque de misericórdia bem no meio da justiça. Incrível, né? E é assim que a história de Caim e Abel acaba estabelecendo alguns dos temas mais centrais da condição humana. Ela fala sobre responsabilidade moral, sobre as consequências das nossas escolhas, sobre a origem da violência humana e sobre esse equilíbrio tão complexo entre justiça e misericórdia. Não é só uma historinha antiga, é um pilar. No fim das contas, a narrativa deixa uma reflexão que atravessa milênios. Aquele aviso dado a Caim, aquele de dominar o que está à porta, não era só para ele. É um eco que chega até a gente. E a pergunta fica no ar. Diante das nossas próprias frustrações, dos nossos ciúmes, quando a gente sente que o mundo foi injusto, a gente escolhe dominar o que está à nossa porta ou a gente deixa que isso nos domine?